Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, o livro da formação, livro escrito por Abraão, Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, e comentado pelo Rabino Aryeh Kaplan, Zichrono Levrachá, que sua alma descanse em paz. Com elas, ele quem? Hashem, gravou. O Sefer Yetzirah fala aqui do começo das letras escritas. As letras faladas surgem do fôlego, Keter, como explicamos no vídeo anterior, que o encontro de uma massa fria com uma massa quente de ar e uma massa úmida, quando elas se encontram, gera um choque térmico e esse é o fundamento e a razão da chuva. Por isso que as gotículas d'água caem, devido ao choque, ao encontro, o encontro dessas massas de ar que tem uma temperatura diferente entre si. E a água representa Rochma, que é um fluido indiferenciado que cai, quando a chuva cai para rico, para pobre, não escolhe, não faz diferença. Então, é um fluido indiferenciado. Como vimos no vídeo anterior, eu vou deixar na descrição o link do vídeo anterior para uma maior compreensão deste assunto. Então, a água é empurrada, então o ar, o fôlego, que representa a Sefirah de Keter, sopra sobre essas temperaturas em choque, que devido ao diferencial de temperatura, então o ar, né, e aí entra um outro fator que é a lei da gravidade, né, que um corpo que está acima, a tendência é cair. E o que então mantém esse corpo em cima então o afastamento dessas massas de ar que têm temperaturas diferentes. Quando elas se aproximam, então entram em choque, então o equilíbrio delas lá em cima fica, por assim dizer, comprometido e elas têm que cair. Isso para mostrar, então, como a sabedoria também desce de cima para uma pessoa que é leiga. Por exemplo, o Rabi Akiva tinha 40 anos, não sabia ler o Aleph Beit, o alfabeto hebraico. Então, ele chorava muito, e daí surgiu esse ditado que a gente fala, e tem uma raiz judaica, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso saiu de Rabi Akiva, que chorava tanto. Ele estava no Heder, junto com as criancinhas. Imagine só, um homem de 40 anos junto com crianças, estudando Torá com elas. Ele chorava muito, muito, muito. Então, ele conseguiu sabedoria. Então, porque ele queria muito, chorava muito. E então, Hashem, bendito seja, se agrada de nossa techuvá e se agrada do nosso desejo de querer aprender sobre o Eterno, sobre sua Torá. Mas para que existam as letras escritas, deve haver um fluido, né? Uma água, um líquido. Não precisa nem ser água, mas ser um fluido com o que escrever. Tal como a tinta. A tinta tem uma parte sólida? Tem, porque é aquela parte que dá a cor escura, como aqui, ó, o negrito, ó, o escuro. Isso aqui é o resultado de quê? De água? A água faz isso? Não. Tem um soluto que deixa uma impressão, uma marca aqui, ó, como está aqui, ó, escrito. Com elas ele gravou. A Shema gravou com as letras, com elas, com as letras. Ele gravou, esculpiu, deixou sua marca. Isto supõe um estado líquido do qual o protótipo é a água. Então, mas para escrever precisa também do soluto. Então é uma composição química entre soluto
que está mais ligado ao elemento terra, por ser mais sólido, e a água, né, o elemento água, né? Já que são 4 os elementos, os pilares da criação: água, fogo, ar e terra. O fluido de escrever é chamado lama e barro. Então, o fluido de escrever, veja que a tinta é quase isso, né? Uma lama e barro. Então, é interessante notar isso aqui. O caos e o vazio, Tohu e Bohu. Em hebraico, isto alude ao estado inicial da criação, tal como está escrito: a terra era caos e vazio. Gênesis capítulo 1, verso 2. O Sefer Yetzirah declara: depois que a substância foi formada, isso nós veremos mais adiante no capítulo 2, verso 6 deste livro. Depois que a substância foi formada, deste caos, Tohu, então a substância, ela é formada a partir deste caos, Tohu. Tohu denota pura substância, que não contém informação. Bohu é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Ambos são indiferenciados e, portanto, incluídos em Rokhmah. Então, tanto Tohu, tanto caos, como vazio, são incluídos em Rokhmah, na sabedoria. E a palavra Bereshit, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Bereshit já é um nome para a sabedoria, mostrando que ela esteve em todo o processo, já que é tipificada pela água. E falando de caos e vazio, fala que o Espírito de Hashem pairava sobre as águas. O Espírito de Hashem é Keter, é a vontade, é o fôlego. Pairava sobre as águas. A água, então, vemos que antes de Hashem fazer o seu mundo, já existiam os 4 elementos. Já existia a terra, que fala que a terra era caos e vazio, e o Espírito de Hashem parava sobre as águas. Já tem elemento água e terra, então isso também a gente entende que já existiam também o fogo e o ar, né? Porque o ar já é o Keter, que é o Espírito que paira sobre as águas. E nesse sentido entendemos então que o fogo também já existia. Então Hashem é o formador. Na verdade já existia a matéria, né? Só que a matéria ela não tinha substância, né? No sentido de dizer que, como foi tipificado aqui sobre as leis que regem, que regulamentam o cosmos, como veremos mais adiante, né, o eixo em que alguns planetas são sustentados e fundamentados em alguns eixos, e existe uma matemática divina exata em relação à proximidade do Sol e a Terra, para que a gente não seja torrado, por assim dizer, torrado mesmo, frito pelo Sol, pelos raios do Sol. Tem uma distância exata, nem menos nem a mais. Então essas são chamadas Gevurot, né? Gevurot, os Dinim, os decretos de Hashem, que se manifestam através das leis naturais, né? São Gevurot, são leis naturais. Hashem estabelece ali rigores para que as coisas fluam de forma natural, como o sol vai sempre nascer e se pôr. Isso é um ciclo. Então, isso se chama substância. Mas a terra era sem forma, ou seja,
não tinha uma formação em sentido de substância, não tinha uma substância a qual regulamentasse e desse ordem às coisas. E essa ordem natural, ela procede de Chokhmah, de sabedoria, tipificada pela água, que é um fluxo indiferenciado. Então, Tohu denota pura substância que não contém informação. Ou seja, Tohu é pura substância que não contém uma informação. Bohu é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Então veja que há um desapego em relação à substância. A primeira, o Tohu, denota pura substância. Tá bom, tem substância? Tem, mas não contém informação. E a informação é desejo do Criador que houvesse a informação. Para haver informação, Hashem teria que rearranjar as coisas de uma forma que possibilitasse que letra com letra escrevessem palavras, e palavras são comandos. Aí entra a voz, né, a voz de Hashem, para usando esses recipientes, as letras do alfabeto hebraico. Por isso aqui fala no início sobre letras escritas e letras faladas. Então, para que houvesse a possibilidade de se falar as letras e escrever tais letras, Hashem, bendito seja, a sua escritura, né, declara que a terra era caos e vazio. Os cabalistas fazem notar que terra, eretz, é uma palavra feminina e ensinam que alude a Malchut, a realeza. O arquétipo feminino, o caos e o vazio relacionados com Chokhmah, não vieram à existência até depois do surgimento de Malchut, como foi explicado anteriormente. Malchut, que é a chamada de Chokhmah, sabedoria menor, é que cria essa Chokhmah maior que está na cabeça do sistema sefirótico no mundo, no Olam Atzilut, que é de onde elas emanam. Essa Chokhmah que está na cabeça é criada por Malchut, que é uma Chokhmah menor. Então, por ela, Malchut, cria a Chokhmah, porque é preciso que ela crie a Chokhmah, porque a Chokhmah, ela engloba em si tanto o caos e o vazio. Por exemplo, quando se diz que Chokhmah é um pensamento abstrato e indiferenciado, isso quer dizer que não é uma informação. Não é uma informação. Isso quer dizer que não contém uma informação escrita e nem falada. Já Bohu é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Então, Bohu é uma informação pura e não relacionada a qualquer substância. Por isso, tanto Bohu como Tohu tipifica Chokhmah, que é um pensamento indiferenciado, não verbalizado. Então, Malchut, que significa a boca, o Zohar fala que Malchut significa a boca. A boca, então, é feminina, tipifica o arquétipo feminino, e aí onde que sai a palavra, a letra falada. Mas a letra escrita, Malchut se torna o lugar da escrita, a pedra, o papiro, o papel e assim sucessivamente. Sendo também o soluto da tinta, o qual Chokhmah, a sabedoria, tipifica a água.
para a composição da tinta. Então, de tal sorte, Hashem, bendito seja, escreve suas letras, causam impressão, usando a escrita. E isso é possível através de Malchut. Então, o mundo físico, cada coisa criada, cada objeto, passa a ser um papel, um papiro para a escrita do divino, a qual é imbuída e permeada pelas letras cintilantes, e assim também o é na composição assim como também o é na composição de um livro. Quando alguém vai compor, escrever um livro, editar um livro, ele vai fazer semelhantemente fez o Eterno, permeando aquele material com letras escritas e que depois podem ter o potencial de serem letras faladas. E aí vem o que? A informação, já que o Tohu denota pura substância que não contém informação. Se algo não contém informação, o que é? Nada. Porque a manifestação do divino ao criar o seu mundo era fazer com que ele fosse compreendido até certo nível por suas criaturas. E ele deixa a sua marca nos escritos no Tanakh, desde Gênesis, Bereshit até Malaquias. Então, através de letras que compõem palavras, e palavras que vai compor um texto, e esse texto tendo suas explicações e devido à transmissão oral dos sábios, e então, dessa forma, Hashem se torna, através da informação contida nesses textos sagrados, Hashem se torna conhecido. Antes disso, era tudo um caos, não tinha informação, entendeu? E a substância, no caso do Borru, é informação pura. Tem informação? Tem. Não relacionada a qualquer substância. Tem que ter uma relação com a substância, com a matéria. A relação da informação para com o nada é nada, não se sabe nada. É substancial? Tem substância pura, o Borru? O Borru na verdade, é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Tem que ter relação com a substância. Então, tinha um problema aqui na criação, no início da criação. E Hashem resolveu esse impasse, né? Operando, por assim dizer, essas forças, esses recipientes de Rochma, que é a água, Malchut, né? Que é tipificando a lama, e tipificando não só a lama, como também o lugar onde seria escrito, né? Malchut tipificando a tinta, Rochma, que está contida em Malchut. Então, por isso que Malchut constrói Rochma. Porque se Malchut, olha só, se Malchut, que está contida na tinta, que vai trazer a informação sobre um determinado papiro ou qualquer material, e qualquer material vai estar ligado muito mais a Malchut, que é a terra. Que quando a Hashem passeava por aqui, já tinha terra, já tinha Malchut. E já tinha Rochma, água. Só que Malchut e Rochma não tinham uma relação no processo criativo mais íntimo, no nível de cooperativismo, no nível do cooperativismo para que as coisas fluíssem. Então Hashem rearranja, porque Malchut é tanto um papiro, é tanto uma pedra para que a escrita ocorra, mas Rochma tipifica o estado de vazio e caos. O Tohu
né? Denota pura substância, substância, denota pura substância, denota que não contém informação. O que é uma substância que não contém informação? É o quê? Um caos. Por isso é chamado um caos. Tinha substância? Tinha. Por isso que tinha terra e água. Tinha substância. Hashem, quando veio criar o seu mundo, já tinha substância, já tinha terra, por causa da explosão de 10 recipientes sefiróticos que não compartilhavam entre si, que eram chamados os reis de Edom. Eles explodiram e os fragmentos desses recipientes possibilitaram que a terra fosse sem forma e vazio, caos e vazio, torru e borru. Então, torru denota pura substância, tem a substância. Quando Hashem passeava, já tinha substância, já tinha os 4 elementos, que eram resultados desse projeto dos reis de Edom. Fizeram um papel importante, não foi algo aleatório que fugiu do controle e do eterno, e então é porque tinha que ter algum elemento que possibilitasse o livre-arbítrio, a escolha entre fazer e não fazer do indivíduo. E se alguém não faz e desobedece, então é porque ele está apegado com esses resquícios, esses pedaços desses recipientes que eclodiram, explodiram e vieram da origem a terra e a água e os 4 elementos. Então, Hashem não é criador só a partir dessa criação agora. Hashem já cria mundos e os destrói e reconstrói. Hashem não é criador só da criação de Adão para cá. Hashem já criou e recriou esse mundo várias e várias, inumeráveis vezes. Desde que ele é e de quando ele é. De sempre. Então, a palavra criador é algo inerente a ele. Claro que existem os ciclos, as eras, as evoluções e as quedas também dessas evoluções que chegam a trazer caos e vazio. Caos e vazio. Para que ele venha a reconstruir tudo novamente a partir desses fragmentos. E ele é criador, bendito seja. Então, para mostrar aqui a relação borru e borru, então borru tendo informação, né? Borru é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Tem que ter relação com a substância. A substância é quê? É Malchut. Por isso Malchut é o lugar onde se escreve, mas também é a tinta pela qual se escreve. Claro que Rokhmah vai estar junto nesse processo, que é a parte líquida para a tinta atingir aquele ponto de escrita. Então, nesse sentido, Malchut constrói Rokhmah. Por que constrói Rokhmah? Porque o que é Rokhmah? Olha só, eu estou sempre produzindo a minha fala para chegar a um nível de compreensão. Olha só, o que é Rokhmah? Torru e borru. Torru denota pura substância que não contém informação. Uma substância que não contém informação, para quê? É caos. Não era essa a vontade do divino. Já borru, né? Borru é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Então, uma informação que não está relacionada a qualquer substância não era essa a ideia do divino, porque o divino quis morar no mundo, nesse mundo Malchut, um mundo mais distante, a Sefirá mais distante. Mais distante. Foi aqui que ele escolheu morar, fazer daqui a casa dele. Então, nesse sentido, Malchut toma um papel muito importante na confecção e na criação de Rokhmah. Por isso, no vídeo anterior, nós falamos de 2 luzes, a luz direta e a luz refletiva. A luz refletiva, quando a luz de Keter desce, que chega a Malchut, e Malchut sobe ao encontro da sua fonte, de onde resvalou, de onde fluiu aquela luz direta, e reflete e sobe.
quando chega lá, ela cria quem? Rokhmah. Cria Rokhmah. E então, no processo de escrita aqui, Malchut vai representar a pedra, o papiro, a lama, né? A parte sólida que se mistura com Rokhmah, para que essa sabedoria que está no cérebro, né? E chama Rokhmah, que é um pensamento não verbalizado, indiferenciado, é um pensamento totalmente abstrato e incompreensível. Por que incompreensível? Porque para se tornar compreensível precisa se vestir de Malchut, de substância. Tem que ter uma relação entre o não substancial com o substancial, para que o não substancial se expresse e traga o quê? Informação. Trazer informação pura de quem? De quem? Quem que estava no processo aqui, dirigindo esse processo? O divino, o grande escritor, o grande autor de sua obra. Ele é o escritor, ele é o autor, ele é o juiz, ele é a testemunha, tá? E não é Alexandre de Moraes, Chas v'Shalom. Mas Hashem é tudo, ele tem todas as partes do processo, só ele pode fazer isso. Porque ele tem um aspecto chamado Moshel, imperador, ditador. Só ele pode. Ele é o réu, ele é o advogado, ele é o promotor, ele é o juiz, ele é enfim, ele é tudo no processo. Ele pode fazer isso. O homem não. Então, para que a gente entenda essa questão da substância, a Escritura declara que a terra era caos e vazio. Os cabalistas fazem notar que terra, Eretz, é uma palavra feminina. Ensinam que alude a Malchut, a 10ª Sefirá, de cima para baixo. O arquétipo de feminino, o caos e o vazio relacionados com Rokhmah, e já vimos o porquê disso, e vimos já ao longo desses estudos que Rokhmah é um pensamento não verbalizado, é algo muito interior e imagine, você sabe o que significa monólogo? Monólogo é quando você conversa consigo mesmo através de seu mundo interior, de suas profundidades mais profundas. Isso é um estado de Rokhmah. Às vezes a ideia é tão profunda, o insight é tão que a gente não consegue expressar, exprimir aquele pensamento, aquela profundidade onde a gente desceu em um determinado estudo da Torá. Quando a gente volta para querer transmitir da forma que a gente se aprofundou, não consegue. Não consegue. Então, nesse sentido, Malchut, a boca, é a expressão do coração e da mente. Então, é onde revela, é como uma pedra, é como um papiro, para que essa informação oculta torne-se compreensível. Então, entra em um mecanismo de Binah. Então, aí Rokhmah vai construir Binah, que é a fêmea, que é Ima, porque ela revela, a mulher revela, o feminino revela. Repare que sempre Malchut está revelando, e Malchut é a filha e Binah é a mãe. Então, elas revelam. Esta é a mesma ordem do Sefer Yetzirah, que também põe Rokhmah depois de Malchut. Então, Malchut é na descida de Keter até essa 10ª Sefirá, que é Malchut, ela é chamada de efeito, mas é um efeito que se torna a causa, e por se tornar a causa, tem o potencial de criar Rokhmah, porque Rokhmah é Tohu e Bohu. Tohu denota pura substância, tem propriedade? Tem. Material? Tem.
mas não contém informação. É um caos. Uma substância, uma matéria que não contém informação é um caos. É aquela água, aquela terra que o Espírito da Hashem pairava sobre. Tinha substância, mas não tinha. Então, o Torru denota substância. Tinha substância, mas não tinha informação. Ou seja, onde estava a Torá? A Torá foi feita 2000 anos antes da criação do mundo. 2000 anos antes da criação do mundo sabe o quê? Rochma e Binah. Rochma e Binah é chamado de 2000 pelo Zohar. Quando fala que a Torá foi criada 2000 anos antes, está falando de Abaíma, que é Rochma, sabedoria e entendimento. Então, Borru é informação pura, não relacionada a qualquer substância. Então, tanto um quanto o outro são indiferenciados. Ou seja, o que é indiferenciado? Algo que não pode ser mensurado, porque a gente mensura uma coisa a partir da outra. A gente mensura o livre-arbítrio através da capacidade do ser humano fazer e não fazer. Isso está no poder da escolha dele. A gente entende o frio pelo quente e vice-versa. O doce pelo amargo. Como alguém vai só dizer isso é doce se ele não provou o amargo? Então, isso se chama diferenciação, a capacidade de binar devaneios, a capacidade de estabelecer paradoxos, coisas opostas, e a partir delas se montar um juízo. Mas a Roquimá não, ela traz todas essas informações, ela tem todas essas informações de doce, amargo, enfim, o que é oposto, ela tem todas as informações opostas. O que é frio, o que é quente, ela tem. Só que tem uma coisa, essa informação está implícita, enraizada, oculta, não tem como ser expressa. É como alguém tem um pensamento muito profundo na Torá e quer expressar isso e não consegue. Porque a gente se depara com palavras que são limitantes, as palavras são limitantes. Claro, mas nós somos limitados. Sem essas limitações chamadas palavras, jamais entenderíamos o divino, que é ilimitado. Então Hashem se veste por essas palavras para se tornar conhecido através de seus seres, suas criaturas. A Escritura declara que a terra era caos e vazio. Os cabalistas fazem notar que terra, Eretz, é uma palavra feminina e ensinam que alude a Malchut, o arquétipo do feminino. O caos e o vazio, relacionados com Rochma, não vieram à existência até depois do surgimento de Malchut. Então, Rochma vem depois de Malchut. Malchut é chamada uma pequena Rochma. É uma pequena que se torna grande, porque a origem, na verdade, a vontade do Criador era morar aqui, Malchut. Se a vontade do Criador era morar aqui, Malchut, aqui é o foco. Se aqui é o foco, Malchut, que é a última Sefirá, que é esse mundo aqui, o mundo mais escuro, mais sombrio, mais tenebroso, Hashem quis morar aqui e está no poder do ser humano tornar aqui um lugar melhor para ele morar. Então aqui é o mais elevado da Sefirot. A mais elevada, a mais importante de toda a Sefirot é Malchut, a realeza. Não é Keter, não é Hormá, não é Binah, os mundos acima, Olam, não sei o quê, Olam, Atzilut, Olam, Briah, Olam, Yetzirah, Olam, Asiá. É Malchut, que está ligado ao Olam Asiá. Então, Olam Asiá e Malchut é o lugar mais promissor, mais poderoso, mais incrível. Se a pessoa for servir a Hashem, né, com Malchut, que é a Torá. A Torá é Malchut. Assim como Hashem incrementou cada substância
né, cada material, com uma informação a ele pertencente, e isso se deu quando o Espírito da Hashem Keter, o Espírito Santo, né, o Ruach HaKadosh, pairou sobre as águas, então a vontade manifestou-se em escrita, em cada coisa, em cada particularidade do elemento terra e água. E a água é o ar também. É o ar que se liquidificou. Sim, porque nós temos o ar na água. Ela é líquida, é um elemento, sim, mas ela é um elemento que era ar antes. Ar, a gente entende o que é Keter. Sefirá de Keter. O fôlego. Porque são duas moléculas de hidrogênio. Hidrogênio é um gás? É um ar? É. Então, e o oxigênio é o quê? Um ar, um gás também. Tipifica então quem? Keter. Então, o Rokhmah tem uma intimidade também com Keter, porque ela não representa água. E a água é o quê? A composição entre dois gases. É o ar também. É o ar. E o ar, o fôlego, representa quem? O Ruach HaKodesh, que passeava sobre as águas. Que é para fazer dessa informação, né, que é incompreensível, ser compreendida através de Malchut, da boca, da Alachá. Alachá é Malchut. Está no nível da realeza, que é a vontade de Hashem. Esta é a mesma ordem do Sefer Yetzirah que também põe Rokhmah depois de Malchut.